O barulho da espingarda ecoou pela caatinga como um trovão seco, cortando o silêncio da madrugada. E naquele instante, entre o estalar dos galhos e o último suspiro de um homem, nascia uma lenda que assombraria o sertão do Maranhão por décadas. Mas para entender como José Ribeiro se transformou no temido Chacal, precisamos voltar no tempo, quando aquele menino esquálido ainda sonhava com dias melhores, sem saber que o destino já havia traçado para ele um caminho de sangue e terror. Era o ano de 1952, quando José veio ao mundo, numa casa de taipa perdida entre os Mandacaros e as Juremas. Sua mãe, Antônia, lavava roupa no riacho que cortava a fazenda do coronel Damasceno, enquanto seu pai, Severino, cuidava do gado alheio com a mesma dedicação de quem cuida dos próprios sonhos. A família Ribeiro não possuía nada além da força dos braços e da esperança de que um dia as coisas melhorassem. José cresceu vendo a mãe quebrar as costas na beira do rio, as mãos calejadas de tanto esfregar tecido nas pedras, e o pai sair antes do sol nascer para tangir o gado que nunca seria seu. Aos 7 anos, José já sabia manejar o facão para cortar mandacaru para o gado, e aos 10, montava nos touros bravios, como se tivesse nascido colado no lombo dos bichos. Mas havia algo diferente naquele menino. Enquanto os outros garotos da região corriam atrás de preás e se divertiam com estilingues, José passava horas observando os movimentos dos animais, estudando seus hábitos, aprendendo a prever suas reações. Tinha um olhar que penetrava fundo, como se conseguisse enxergar além da superfície das coisas. Os mais velhos diziam que o menino tinha olho de caçador nato. Essa habilidade se manifestou quando José completou 12 anos. O pai havia perdido 3 bezerros durante uma tempestade, e o coronel Damasceno estava furioso, ameaçando descontar o prejuízo do magro salário de Severino. Foi então que José se ofereceu para rastrear os animais. Durante 3 dias, ele seguiu pegadas quase invisíveis, sinais quebrados no mato, até encontrar os bezerros presos num atoleiro a mais de 20 quilômetros da fazenda. Quando voltou trazendo os bichos, o coronel olhou para aquele menino franzino com um misto de surpresa e respeito. Era a primeira vez que alguém dava valor ao talento de José, e aquela sensação de reconhecimento plantou uma semente perigosa em seu coração. Os anos seguintes foram uma sucessão de pequenas vitórias e grandes humilhações. José se tornou conhecido na região como o melhor rastreador do sertão, mas isso não mudava o fato de que sua família continuava na miséria. Severino envelhecia rapidamente sob o sol inclemente, e Antônia tossia cada vez mais, o peito fraco de tanto respirar a poeira dos caminhos. José via tudo isso e sentia uma revolta crescer dentro dele como um tumor maligno. Foi aos 15 anos que José teve seu primeiro contato real com a violência que definiria sua vida. Havia rumores de que alguns vaqueiros estavam desviando gado do coronel Damasceno e José foi encarregado de descobrir quem eram os ladrões. Durante semanas, ele observou, anotou mentalmente os movimentos suspeitos até ter certeza de quem eram os culpados. Quando entregou a informação ao coronel, não imaginava que estava assinando a sentença de morte daqueles homens. Na noite seguinte, os jagunços do coronel encontraram os vaqueiros suspeitos numa casa abandonada nos confins da fazenda. José escutou os tiros de longe, mas só no dia seguinte descobriu que os 3 homens haviam sido executados sumariamente. Um deles deixou viúva e 4 filhos pequenos. Naquele momento, José compreendeu que havia sangue em suas mãos, mesmo sem ter disparado um único tiro. A culpa o corroeu por semanas, mas aos poucos foi substituída por uma frieza estranha, como se uma parte de sua humanidade tivesse morrido junto com aqueles homens. O coronel Damasceno notou a mudança no rapaz e começou a confiar tarefas mais delicadas a ele. José se tornou seus olhos e ouvidos, um espião silencioso que circulava pelas propriedades vizinhas,
coletando informações sobre negócios, dívidas, rivalidades. E quanto mais José se aprofundava naquele mundo de intrigas e violência, mais longe ficava do menino que um dia havia sido. Aos 17 anos, José matou seu primeiro homem. Não foi um assassinato premeditado, mas o resultado de um confronto que escalou além do controle. Um vaqueiro bêbado havia tentado forçar uma das filhas do coronel e José interveniu para protegê-la. Na luta que se seguiu, o homem sacou uma faca, mas José foi mais rápido. Com um movimento preciso, quebrou o pescoço do agressor com as próprias mãos. O som dos ossos se partindo ficou gravado em sua memória para sempre. O coronel ficou impressionado com a frieza com que José lidou com a situação. Não havia desespero, nem remorso, apenas uma eficiência brutal que parecia natural. Foi nesse momento que Damasceno percebeu que tinha em mãos algo mais valioso que um simples vaqueiro. Tinha um predador nato, alguém capaz de fazer o trabalho sujo sem hesitar. Mas José não era apenas um instrumento nas mãos do coronel. Ele observava, aprendia, absorvia conhecimento sobre poder, medo e controle. Via como Damasceno usava a violência para manter sua posição, como os outros fazendeiros se curvavam diante de sua autoridade, como o dinheiro e a brutalidade caminhavam de mãos dadas. E lentamente, José começou a entender que num mundo onde apenas os fortes sobrevivem, ele precisava se tornar o mais forte de todos. A transformação de José Ribeiro em algo mais sombrio acelerou quando ele completou 18 anos. Nessa época, as tensões entre os grandes proprietários da região haviam aumentado drasticamente. Disputas por terra, água e gado se multiplicavam, e cada coronel precisava de homens dispostos a usar a força para defender seus interesses. José se tornou o braço direito de Damasceno nessas questões, e sua reputação de eficiência brutal começou a se espalhar. Foi durante uma dessas disputas que José ganhou o apelido que o acompanharia pelo resto da vida. Havia um problema com invasores numa fazenda vizinha, homens armados que se recusavam a sair das terras que ocupavam ilegalmente. Damasceno enviou José com outros 2 jagunços para resolver a questão. Quando chegaram ao local, encontraram 5 invasores bem armados e dispostos a resistir. A emboscada foi planejada com precisão cirúrgica. José estudou os hábitos dos homens por 3 dias, mapeou suas rotas, identificou seus pontos fracos. Quando atacou, foi com a paciência e a eficiência de um predador natural. Um por um, os invasores foram sendo eliminados, sempre à distância, sempre com tiros certeiros que não deixavam margem para erro. O último homem, desesperado e aterrorizado, gritou antes de morrer: "Esse desgraçado é pior que um chacal." E o nome pegou. José Chacal havia nascido. A partir daquele momento, o jovem vaqueiro descobriu que tinha um talento natural para a morte. Não era apenas sua pontaria impecável ou sua capacidade de rastreamento que o diferenciava dos outros pistoleiros. Era algo mais profundo, uma compreensão instintiva da psicologia do medo, uma habilidade de ler as pessoas como se fossem livros abertos. José sabia exatamente quando usar a violência e quando a simples ameaça era suficiente. Conhecia o valor do silêncio, do mistério, da reputação construída sobre sussurros e lendas. O coronel Damasceno rapidamente percebeu que tinha em mãos uma arma poderosa, mas também perigosa. José era leal, mas sua lealdade tinha limites. Havia nele uma ambição crescente, uma sede de poder que não se satisfazia apenas com o salário de jagunço. Damasceno sabia que precisava manter José próximo, mas também precisava ter cuidado para não despertar sua ira. A relação entre os 2 homens se tornou uma dança complexa de poder e manipulação. Damasceno oferecia proteção, dinheiro e status a José, enquanto este fornecia a força necessária para manter o império do coronel. Mas ambos sabiam que aquele equilíbrio era instável e que um dia teriam que acertar contas.
Enquanto isso, a fama de José Chacal se espalhava pelo sertão como fogo na caatinga seca. Histórias sobre suas façanhas eram contadas e recontadas, cada vez com mais detalhes macabros, cada vez mais distantes da realidade, mas sempre carregadas de uma verdade essencial. Havia um homem no Maranhão que matava com a frieza de uma fera e que não conhecia piedade nem remorso. Era o ano de 1970 e José acabara de completar 18 anos quando sua vida tomou o rumo definitivo que o transformaria na lenda mais temida do sertão maranhense. O que ele não sabia era que o destino já preparava a tragédia que definiria não apenas seu futuro, mas também selaria para sempre o nome Chacal na memória coletiva daquela terra árida e sem lei. A história que você está prestes a descobrir ainda guarda segredos que farão você questionar tudo que pensa saber sobre justiça, vingança e a natureza humana. Porque o que aconteceu naquele fatídico dia de sol escaldante não foi apenas o início da carreira de um pistoleiro. Foi o momento em que um homem comum cruzou uma linha da qual jamais poderia voltar. O dia que mudou, tudo começou como qualquer outro na fazenda do coronel Damasceno. José havia saído cedo para verificar as cercas nos limites da propriedade, uma tarefa rotineira que ele executava semanalmente. O sol ainda estava baixo no horizonte quando ele montou em seu cavalo baio e seguiu pela trilha que conhecia de cor. Não podia imaginar que, quando voltasse ao final da tarde, sua vida teria tomado um rumo irreversível. Severino, seu pai, havia ficado para cuidar do gado no curral próximo à sede da fazenda. Aos 45 anos, o homem já mostrava os sinais do trabalho pesado, as mãos calejadas, as costas encurvadas, os cabelos prematuramente grisalhos, mas ainda tinha força suficiente para dominar os touros mais bravios e era respeitado pelos outros vaqueiros. Naquela manhã, ele trabalhava sozinho, separando os bezerros para a marcação, quando recebeu uma visita inesperada. O coronel Justino Ferreira chegou à fazenda acompanhado de 3 jagunços armados. Ferreira era vizinho de Damasceno e há meses vinha reivindicando um pedaço de terra na divisa entre as duas propriedades. Era uma área pequena, mas estratégica, pois incluía o melhor ponto de água da região. As negociações entre os 2 coronéis haviam fracassado e a tensão aumentava a cada dia. Severino estava no curral quando viu os cavaleiros se aproximarem. Reconheceu imediatamente o coronel Ferreira e sentiu um aperto no peito. Sabia que nada de bom poderia vir daquele encontro. Damasceno não estava na fazenda. Havia viajado para São Luís para resolver negócios, e Severino se encontrava numa posição vulnerável. "Onde está seu patrão, vaqueiro?" perguntou Ferreira sem descer do cavalo. "Viajou para o capital, coroné. Só volta na semana que vem", respondeu Severino, tentando manter a voz firme. "Então você vai levar um recado para ele. Diga que se não desocupar aquelas terras até o final do mês, eu mesmo vou tomar posse do que é meu por direito." Severino conhecia a disputa entre os 2 homens, mas como simples vaqueiro, não cabia a ele tomar partido. "Vou dar o recado, sim, senhor", disse, esperando que fosse o suficiente para encerrar a conversa. Mas Ferreira não estava satisfeito. Havia algo mais por trás daquela visita, algo que Severino só descobriria tarde demais. O coronel sabia da reputação que José estava construindo. Sabia que o filho do vaqueiro havia se tornado o braço direito de Damasceno nas questões mais delicadas. E havia decidido que era hora de mandar um recado mais claro. "Ouvi dizer que seu filho anda fazendo nome por aí", disse Ferreira com um sorriso cruel nos lábios. "Dizem que virou pistoleiro do Damasceno. José é só um vaqueiro, coroné. Trabalha honesto, como o pai." "Honesto?" Ferreira riu. "Todo mundo sabe que foi ele quem matou os invasores da fazenda do Monsenhor. 3 homens mortos a sangue frio. Isso é honestidade?" Severino sentiu o sangue gelar nas veias. Sabia que o filho havia mudado, que havia escuridão nele, que não existia antes,
mas nunca havia confrontado José diretamente sobre suas atividades. Parte dele não queria saber da verdade. Coroné, o senhor conhece meu José desde pequeno. É um bom menino, trabalhador. Era, interrompeu Ferreira. Agora é um assassino. E assassinos precisam aprender que suas ações têm consequências. O que aconteceu a seguir se desenrolou com uma velocidade brutal. Um dos jagunços de Ferreira desceu do cavalo e se aproximou de Severino. Era um homem alto e magro, com uma cicatriz que cortava seu rosto da testa ao queixo. Severino reconheceu o tipo, um matador profissional, sem escrúpulos ou hesitação. Coroné, pelo amor de Deus, eu não tenho nada a ver com as brigas dos senhores, implorou Severino, mas já sabia que suas palavras caíam no vazio. Você tem um filho que esqueceu seu lugar, disse Ferreira. É hora de alguém lembrá-lo de onde veio. O primeiro golpe atingiu Severino no estômago, dobrando-o de dor. O segundo foi um soco no rosto que o jogou no chão. Mas o pior ainda estava por vir. Ferreira havia decidido fazer de Severino um exemplo, uma mensagem clara para José e para Damasceno de que ele não toleraria desafios à sua autoridade. Durante 20 minutos, os 3 jagunços espancaram Severino metodicamente, quebrando seus ossos um por um, enquanto Ferreira assistia impassível. O vaqueiro tentou se defender no início, mas logo percebeu que resistir só tornaria tudo pior. Aceitou os golpes em silêncio, pensando no filho, rezando para que José não fizesse nada impulsivo quando descobrisse o que havia acontecido. Quando finalmente pararam, Severino estava irreconhecível. O rosto tumefacado, as costelas quebradas, um dos braços visivelmente deslocado. Ferreira se aproximou e se agachou ao lado do homem moribundo. Diga a seu filho que isso é só o começo. Se ele quiser continuar brincando de pistoleiro, que venha me procurar. Mas avise que da próxima vez não vai ser só uma surra. E então, com um gesto casual, Ferreira puxou um revólver e disparou uma vez, bem no centro do peito de Severino. O som do tiro ecoou pelos currais vazios, espantando os urubus que sobrevoavam a região. José voltou da ronda no final da tarde, assobiando uma toada sertaneja, ainda alheio à tragédia que o aguardava. Foi um dos outros vaqueiros quem o encontrou primeiro, o rosto pálido de terror, as mãos tremendo enquanto apontava para os currais. José, seu pai... Ele não precisou terminar a frase. José correu como um louco até o local onde Severino jazia, e quando viu o corpo ensanguentado, sentiu algo morrer dentro dele para sempre. Não era apenas a dor da perda, era a certeza de que sua vida como homem comum havia terminado naquele instante. Os outros vaqueiros contaram o que haviam visto de longe, descreveram os homens de Ferreira, relataram as palavras trocadas. José escutou tudo em silêncio, o rosto uma máscara de pedra, os olhos fixos no corpo do pai. Quando terminaram de falar, ele fez apenas uma pergunta. Quem foi que atirou? O homem da cicatriz, José. Um tal de Benedito, pistoleiro conhecido do Coroné Ferreira. José assentiu lentamente, gravando o nome na memória. Depois, sem dizer uma palavra, carregou o corpo do pai nos braços e o levou para casa, onde Antônia o esperava, já sabendo pela intuição de mãe que algo terrível havia acontecido. O velório de Severino durou 3 dias, como era costume na região. Vizinhos e amigos vieram prestar suas condolências, mas todos notaram a mudança em José. Ele não chorou, não gritou, não demonstrou desespero. Ficou sentado ao lado do caixão, recebendo os pêsames com um aceno de cabeça, os olhos vazios como poços secos. No 3º dia, depois que o último visitante partiu, José se levantou e caminhou até o quartinho, nos fundos da casa onde guardava suas poucas posses. De dentro de um baú, retirou a espingarda que ganhara do coronel Damasceno como pagamento por um serviço bem feito. Era uma arma boa, precisa, capaz de acertar um alvo a 200 metros de distância. Antônia viu o filho carregando a arma e soube imediatamente o que ele pretendia fazer.
José, meu filho, não faça isso. Seu pai não ia querer vingança. Ele era um homem de paz. Era, mãe, mas eu não sou. Você vai morrer, menino. O Coronel Ferreira tem muito jagunço, muito poder. Você não tem chance. José olhou para a mãe com aqueles olhos que já não pareciam mais humanos. Pode ser, mãe, mas ele vai morrer primeiro. E saiu de casa naquela noite, levando apenas a espingarda, algumas balas e uma sede de vingança que queimava em suas veias como fogo líquido. Não voltaria para casa pelos próximos 7 anos. A caçada a Benedito, o pistoleiro de Ferreira, durou 2 semanas. José o rastreou como um animal ferido, estudando seus hábitos, mapeando suas rotas, identificando seus pontos vulneráveis. Descobriu que o homem frequentava uma casa de prostituição na cidade de Imperatriz todas as quartas-feiras, sempre sozinho, sempre bêbado na volta. Na terceira quarta-feira, José estava esperando. A emboscada aconteceu numa estrada deserta, 5 quilômetros antes da cidade. José se escondeu atrás de uma árvore caída e esperou pacientemente até ouvir o barulho dos cascos do cavalo. Quando Benedito apareceu na curva, cantando uma música obscena, José mirou com cuidado e disparou. O tiro atingiu o pistoleiro bem no centro da testa, derrubando-o do cavalo instantaneamente. José se aproximou do corpo. Confirmou que o homem estava morto e então fez algo que se tornaria sua marca registrada. Cravou uma faca na testa da vítima e deixou um bilhete. Aqui passou o chacal, um por um, todos vão pagar. Mas matar Benedito foi apenas o começo. José sabia que Ferreira não deixaria a morte de seu pistoleiro passar impune. E estava certo. Nos dias seguintes, capangas do coronel começaram a procurá-lo por toda a região, oferecendo recompensa por sua cabeça, aterrorizando quem pudesse estar escondendo o jovem vingador. José não se intimidou. Se eles queriam guerra, teriam guerra. Nos 6 meses seguintes, José matou mais 8 homens ligados a Ferreira, sempre com a mesma precisão cirúrgica, sempre deixando sua marca, sempre escapando antes que pudessem cercá-lo. Sua fama se espalhava como pólvora, e com ela vinham as lendas. Diziam que ele conseguia se tornar invisível, que tinha pacto com o diabo, que era capaz de atirar no escuro com precisão mortal. A verdade era mais simples e mais terrível. José havia se tornado uma máquina de matar perfeitamente calibrada. Não havia mais nele vestígios do jovem vaqueiro que amava a família e respeitava os mais velhos. Havia apenas o chacal, um predador movido pela sede de vingança e pela certeza de que, num mundo onde só a força importa, ele seria o mais forte de todos. O confronto final com o Coronel Ferreira aconteceu numa manhã de dezembro de 1971. José havia preparado tudo cuidadosamente, estudando a rotina do coronel, identificando o momento perfeito para atacar. Ferreira costumava visitar suas propriedades mais distantes, uma vez por mês, sempre acompanhado de apenas 2 jagunços, confiante de que sua reputação o protegia. José os esperou, numa passagem obrigatória entre 2 morros, armado não apenas com sua espingarda, mas também com 2 pistolas que havia tomado de suas vítimas anteriores. Quando os 3 cavaleiros apareceram, ele não hesitou. Os primeiros 2 tiros derrubaram os jagunços antes que pudessem sacar suas armas. O terceiro atingiu o cavalo de Ferreira, jogando o coronel no chão. José desceu de seu esconderijo, caminhando lentamente, saboreando o medo nos olhos do homem que havia matado seu pai. "Você lembra do vaqueiro Severino?" perguntou José, apontando a arma para a cabeça de Ferreira. "Menino, isso foi negócio, nada pessoal. Seu pai estava no lugar errado na hora errada." "Pessoal." José riu, mas era um som sem humor, frio como o vento da caatinga. "Matou meu pai por negócio e diz que não é pessoal." Ferreira tentou negociar, ofereceu dinheiro, terras, qualquer coisa que pudesse salvar sua vida. Mas José não estava interessado em barganha. Havia apenas uma forma de saldar aquela dívida de sangue.
O último tiro ecoou pelos morros como um trovão distante, e quando o silêncio voltou, José Ribeiro havia deixado de existir definitivamente. Restava apenas o Chacal, uma lenda nascida da dor e alimentada pela vingança, que caminharia pelas terras do Maranhão, semeando medo e morte por onde passasse. Mas essa era apenas a primeira página de uma história que duraria décadas e que transformaria um simples vaqueiro na figura mais temida e respeitada do sertão nordestino. Porque depois de provar o gosto da vingança, José descobriu que tinha sede de algo muito maior, do poder absoluto sobre a vida e a morte, da capacidade de decidir quem merecia viver e quem merecia morrer naquelas terras sem lei. E assim nasceu a lenda do Chacal, escrita com sangue nas páginas da história do Maranhão, uma lenda que até hoje é contada em sussurros nas noites escuras do sertão. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Sua curtida nos motiva a continuar contando essas histórias fascinantes. Se inscreva no canal. Não perca nenhuma das lendas, causos e histórias reais que marcaram o Brasil. Comente abaixo. O que você achou da atitude de tudo isso? Conhece outras histórias parecidas? Queremos saber sua opinião. Compartilhe. Espalhe esta história para que mais pessoas conheçam. Obrigado por fazer parte desta jornada. Até a próxima história.